Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 16, que diz assim: Davi e Ziba. Tendo Davi passado um pouco além do brando cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos abordados sobre eles 200 pães, e 100 cachos de uvas, e 100 fruto de verão, odre de vinho. Perguntou-lhe o rei a Ziba: Que pretendes com isto? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para seres montado. O pão e as frutas de verão para os moços comer, e o vinho para beber os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, por disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba: Teu é tudo que pertence a Mefibosete. E disse-lhe Ziba: Eu me inclino, achei merecer diante de ti, ó rei meu senhor. Ponto. Esse Ziba é o cão chupando manga. É o próprio cramunhão disfarçado de gente. Esse homem não era gente, ele deixou a serpente fazer um ninho na cabeça dele. Mas tem muito Ziba por aí, muito mesmo, que chega perto da gente, todo disfarçado, com presentes, todo cheio da gentileza. Mas quem era Ziba? Ziba era servo de Saul, que agora era servo de Mefibosete. Ziba sabia que Mefibosete não estava em Jerusalém. Mefibosete estava em Lodebar, numa terra de esquecimento. E aquele jumento carregado de frutas, de pão e de vinho, aquilo ali é presente por acaso? Não. Aquele presente é porque a serpente sabia que ele estava usufruindo de tudo que era de Mefibosete. Ele não era herdeiro, ele era um servo e queria se passar por herdeiro. Não tem nada a ver. Tem patrão que às vezes morre e deixa tudo para o seu empregado. Tudo, porque às vezes é um servo bom e ele não tem família, ou às vezes tem família, mas a família não está nem aí, então às vezes aquele servo para ele é mais importante do que a família. Tem muita gente desse jeito, que as pessoas estranham, é melhor do que o do próprio sangue. Mas não era o caso de Ziba. Ziba não, Ziba ele estava se passando. Era. Ziba era um cara de pau, que, que merece ser lixada com a lixa de Jeová. É isso. E ele chegou ao rei exatamente por isso. Eu vou levar esses presentes aqui para o rei. E com certeza ele vai perguntar aonde está Mefibosete. E aí eu vou falar, já vou jogar ele contra Mefibosete. Ou seja, Davi ficou irado. Achou que que Mefibosete acha que vai tomar aquilo que é meu? Quem que vai tomar alguma coisa de você se foi Deus que te deu? Davi não entrou de gaiato no navio. Davi não sentou no trono porque ele disse: Vou arrancar Saul do trono e vou sentar. Não. Foi Deus quem tirou Saul e sentou Davi. Não. Então, tudo que Davi estava possuindo era porque Deus deu. E Ziba estava se passando, não era? Ziba estava se passando, mas só que Ziba não sabia o que estava esperando por ele na frente. Ziba não sabia da aliança. Não, ele não sabia da aliança. Então, o que Deus quer falar para você? Que tudo aquilo que foi tirado de você indevidamente,
E a pessoa acha que porque ela tem mais dinheiro que você, que ela tem os grandes, que ela diz que é grande, que é amigo dela, e roubaram tudo de você, porque é roubo mesmo, se apossaram daquilo que é teu. E até agora você não pôde tomar posse daquilo que é teu, porque as pessoas entrou e invadiu. Não se preocupa não. Deus não esquece. Davi pode até ter dito para Ziba: tudo que era de Mefibosete é teu, mas não vai ficar assim. Porque a diferença é essa. Quando nós somos servo de Deus, principalmente Davi, que um homem segundo o coração de Deus, o que nós falamos na carne não conta. Só conta aquilo que nós falamos no espírito. A carne pode até falar o que ela quiser. Quem tem sua boca fala o que quer, mas a última palavra vem da boca do Senhor. Não é verdade? É verdade. Quantas vezes eu e você não já falamos, eu vou pegar, vou pisar no pé dele, no pé dela com salto agulha, ainda vou dar uma girada assim, sabe? Vou arrancar os cabelos, vou fazer, vai acontecer. E fez. Quando chegou na hora, o que que Deus falou? Tu não vai fazer nada disso, não. Tu vai fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque tu é luz, porque tu é sal. Então, nós que somos luz, que estamos sal, é nós que temos que pagar o pato. É nós que temos que dar bom exemplo. Porque senão, como é que o mundo vai ter bom exemplo? Se todo mundo resolver se irar, se irritar e fazer tudo errado porque o mundo está fazendo errado. Não, nós não temos que ser imitador de comedor de angu nenhum. Nós temos que ser imitador de Cristo, de Deus. É ele que nós temos que ser imitador. E Davi vai, segue a viagem dele. Já deu tudo que era de Mefibosete para Ziba, não foi? Foi, mas lá na frente você vai ver. Belo dia, Davi acaba lá as lidas dele e está bem sentado. E Deus faz o quê? Deus faz ele se lembrar da aliança, porque tu fez uma aliança foi com Deus, não foi com o homem. E quem faz uma aliança com Deus. E outra coisa, Davi não foi para Deus porque ele, eu vou, não, eu quero fazer uma aliança com Deus, porque olha só, os meus irmãos tá tudo trabalhando para Saul e eu tô revoltado porque tô aqui no meio desse mato cheio de carrapato. Porque até então ele não era rei, ele era um lavrador, um pastorzinho, um pequenininho lá, no meio do mato lá. Que nem eu fui. Era lá um pastorzinho, lá no meio do mato. Não, foi Deus que viu ele lá no meio do mato e tirou ele lá do meio das malhadas, foi. E trouxe para sentar. Então não foi Davi que foi para, foi Deus que foi lá e trouxe ele para Deus. Foi Deus que chamou. E tu acha que Deus ia te chamei e tu vai fazer tudo que tu quer na hora que tu quer? Claro que não. Tu vai fazer aquilo que Deus quer. Eu vou fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que eu quero. Mas te ensinando uma coisa. Coca-Cola não, água. Água é melhor do que Coca-Cola. E uma garrafa de água no meio daquele deserto, daquela areia escaldante, aquele sol que chega a treme, que dá para fritar um bife. Tem 100 anos. Davi está bem lá. E Deus disse: agora chegou a hora. Vai lá. Chama, lembra da aliança, porque o que está ligado aqui na terra está ligado no céu. Quando tu fez a aliança com Jonas, eu assinei embaixo. Carimbei. Tá feito. E ninguém vai destruir. Então chegou a hora. Quem mandou tu falar que tu ia dar tudo para mim? Quem mandou tu dar tudo para Ziba? Ziba não é dono de nada. Agora tu vai voltar tudo atrás e vai tomar tudo dele e vai dar para quem é de direito. Tá vendo como Deus é justo? Deus é justo, então não fica chorando aí, se descabelando. Meu Deus, me roubaram tudo, me tiraram tudo. Fica tranquilo, deixa eles se acharem que eles são grandão, que ela é poderosa, que ela está acima do bem e do mal, porque Deus vai arrancar a máscara dessa serpente. Vai, e vai chamar ele mesmo, e ele vai ter que declarar aonde está Mefibosete. E não chama? Chama e pergunta para ele. Aonde? Ah, está em Lodebar, na casa de Maquê. Só que é aleijado de ambos os pés. Não adianta falar que é aleijado ou que não ser. Não interessa. Pode ser aleijado, se está morto, Deus ressuscita, mas vem tomar posse daquilo que é teu. Tu não vai morrer antes dessa aliança ser cumprida na tua vida. Vai não, a promessa vai se cumprir. Se tu morrer, Deus te ressuscita. Se tu tiver velhinho assim, andando de bengala com aquele carrinho, Deus te. Ah, sabe o que Deus faz?
Ele te renova, que nem a águia. Você já viu a águia? A águia, quando ela tá assim, já passada, já tá se achando cansadinha, assim, sabe? O cristão é igualzinho, sabe? É. Aí quando ela já tá assim muito cansadinha, aí ela junta todas as suas forças, assim que ele vai fazer contigo, olha. Junta todas as suas forças, aí dá aquele voo assim, bem com todas as tuas forças, aí vai lá para aquela montanha bem alta, por causa das cobras, por causa das cobras, por causa dos gavião, isso, aí fica lá, aí lá ela começa a arrancar suas peninhas todinha, arranca as peninhas, depois das penas ela arranca as garras, por último ela bate o bico na pedra até arrancar e fica ali naquele processo. E esse processo que você está passando é o processo da águia, do renovo. Mas tu vai tomar posse. Deus não te chamou para te dar tudo que ele vai te dar. E aí, que graça teria? E você tá ali velhinho, acabada, acabada, e não poder usufruir? Não! Não se, nem olha. Quando tu olhar para o espelho, tu vai ver, meu Deus do céu, tu vai dormir, tu vai acordar, falar, meu Deus, o que que aconteceu comigo mesmo? Eu tô me sentindo renovada, renovado. É assim, não se preocupa com a idade, porque o nosso Deus, ó, ele é dono de tudo. O tempo retrocede, retrocede. É o retrocesso do tempo. Deus faz isso para te sentar na mesa para comer com o rei. E aquele que te roubou tudo, sabe o que vai acontecer com ele? O que aconteceu com Mefibosete, com Ziba? Que aconteceu? Ele ficou com tudo que era. Não, ele ficou, foi trabalhando para Mefibosete, ele, os filhos dele, os servos dele, e Mefibosete ficou aonde? Lá em Jerusalém, comendo na mesa do rei, como um dos filhos do rei. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Então não se preocupe com ladrão de plantão, não se preocupa com exterminadores de plantão, não se preocupa, porque eles podem arrumar, maquinar o que eles quiserem maquinar contra você. Ah, mas o que ele não sabe é da tua aliança. O que ele não sabe que por mais que você seja aleijado, que você tenha pouca força, mas você não negou o nome do Senhor. Mesmo tendo pouca força, você não negou, você continuou ali, olha, se esforçando, dando o melhor de você, e Deus vai te recompensar. Tudo teu, todo o teu esforço vai ter recompensa, porque ninguém faz nada para Deus para ficar assim por assim. Não, Deus te restitui o que foi roubado, Deus te coloca para sentar na mesa do rei. Aqueles que estavam dizendo, é aleijado, ai, não, não é um cão rastejante. Vai ter que trabalhar para você. Com raiva, revoltado, mas vai ter que fazer. Olha, deixa eu falar uma coisa. Não adianta ficar roubando as coisas dos outros, não. Não, trabalha, se esforça. Queira só aquilo que é teu. Não queira tirar proveito. Ah, ninguém tá. Não, deixa eu olhar para o lado. Ninguém tá vendo para ele. Não, é só uma coisinha aqui, é só uma coisinha aqui. Roubo é roubo. É roubo. Pode ser uma caneta, pode ser uma agulha. Se você não pediu, você está roubando. E Deus não gosta desse negócio. Às vezes tem muita gente com a vida amarrada. É. Pensa que não? Com a vida amarrada. Por quê? Por causa do furto. Os pequenos. Ai, mas isso não é roubo, isso é um furto. Mudou de nome, foi? Não interessa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É roubo do mesmo jeito. Então, queira só aquilo. Ai, mas o meu é pouco. E ele tem tanto, ele não vai nem sentir falta. Mas é dele. É dele. Não pega. Se esforça, ora ao Senhor, pede a Deus, porque Ele pode te dar muito mais do que tu pode pensar. Mas não queira meter a mão naquilo que não é teu, porque Deus vai pesar a mão. Vai pesar a mão. Ele não pesou a mão em Ziba? Ah, Ziba ficou dentro do palácio trabalhando ali, porque eu ficando aqui dentro do palácio, eu vou cuidar para que Davi, para que o rei nunca venha descobrir aonde está Mefibosete. Mas na hora que Deus coloca na prensa, que chama, eu quero é ver. Ele arranca, ele faz tu bota para fora, pode falar. Quero é ver. Se tu não abrir a boca, ele enfia a mão lá dentro e arranca para fora. Mas tem que falar. Ele não falou? Falou tudinho.
Todo mundo ficou com a cara de mamão maduro, quando viu a carruagem do rei entrar ali em Lodebar para buscar Mefibosete, aquele que andava se arrastando, que muita gente não dava nem uma bagana de cigarro pelo coitado. Quando ele dizia: "Eu sou filho de rei", que filho de rei, coisa nenhuma. Se tu fosse filho de rei, tu estava desse jeito. Tem muita gente dizendo assim de você. Tu disse: "Deus me fez uma promessa, me disse que eu ainda vou ter muitos bens", aí a pessoa: "Ai, coitadinha dela, oh meu Deus, coitadinho dele. Olha só, tá sonhando. Quando que isso vai ser uma pregadora? Quando que isso vai ser um pregador? Quando que isso vai ter alguma coisa? Isso não vai ter nada. Vai ser nada às vezes nada". Quem ri o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Tudo que Deus prometeu, ele cumpre. A aliança foi feita. Mefibosete não era nem gente, não era nem nascido, talvez. É, mas estava lá. O rei pode até se esqueceu por um tempo, mas Deus faz ele se lembrar. Vai se lembrar. Então, aquilo, é por isso que diz, a maldição, ela vai de geração para geração. E as bênçãos também. As bênçãos também. Quantas bênçãos tu não já recebeu na tua vida, porque o teu pai, porque a tua mãe abençoou pessoas, e essa bênção está vindo para a tua vida. E a mesma coisa é a maldição. Aí o teu pai e a tua mãe fez muita coisa ruim para os outros, coisas má, e aí tu tá pagando um preço, uma conta que não era tua. Foi teu pai e a tua mãe que fez, tu tá pagando. Mas tem jeito, sabia? Tem jeito. Deus pode quebrar essa maldição. Deus pode transformar a maldição em bênção. E Deus restitui aquilo que foi roubado. É só você fazer uma aliança com Deus. Porque até aquilo que foi tirado de você, ele te restitui. Ele te restitui. É. Deus esquece o tempo de lá, aquele tempo que tu vivia, sabe, daquele jeito. Ele esquece, ele escreve uma nova história. É só você fazer aliança com ele. Faz aliança com ele. E Ziba pagou o preço. Ele achou o quê? Que aquele jumento carregado de passas, carregado de fruta de verão, ia fazer o quê? Ia fazer o rei ter amnésia? Pode até ter amnésia, mas o Senhor dos Exércitos faz essa amnésia sair assim, ó, num piscar de olho. Risca, vai, sai a amnésia, porque agora ele vai se lembrar da aliança que ele fez com Jonathan. E aí, aí o que Ziba diz? Caí do cavalo. Agora acabou para mim. Agora a casa caiu para o meu lado. Eu pensei que eu ia herdar, eu ia usufruir de tudo. Já imaginou? Olha, estava quase igual com o rei. Estava se achando. Tem gente que está desse jeito, se achando. Está rindo de você, está mangando de você, está caçoando de você. Mas não vai durar muito tempo, não. Tudo tem seu tempo determinado por Deus aqui neste mundo. Tempo de cantar e tempo de chorar. Tempo de sorrir e tempo de abraçar. Tempo de afastar e tempo de chegar. E agora chegou o tempo de você tomar posse daquilo que é teu. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Tudo aquilo que tu já sofreu que nem um cão aleijado. Chegou a hora de Deus te restituir, de Deus te elevar, te exaltar, te tirar do esconderijo. Te tirar do esconderijo. Porque tu só não morreu, sabe por quê? Porque tu estava escondido no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Porque senão tu nem viva tu estava mais para contar a história. Mas Deus tem uma obra na tua vida e é por isso que tu ainda não desceu. E não vai descer antes que a promessa se cumpra. Não, não adianta não. Pode o Satanás estar dizendo, vai descer, não vai descer não. Porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. A gente pode até pisar na bola, fazer coisas que não deve, porque nós somos ser humano. E todo ser humano, a gente está sujeito a fazer coisa errada. Mas que o erro na nossa vida, que andamos com Deus,
Tem que ser um acidente, não ser aquela coisa, aquela prática, aquela coisa que é rotina, vou fazer. Ah, Deus não está vendo, Deus está vendo tudo, nada passa oculto, nada faz no oculto que não venha à luz, tudo é revelado, Deus vê o profundo e o escondido. E Deus te viu, Deus viu o teu clamor, Ele ouviu a tua oração e Ele vai te responder com fogo. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel, tenha fé. Continua perseverando, não desista, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Continua olhando para o alvo, que é Jesus. Não permita que por causa que alguém te fez coisas que não deve, aí tu fica revoltado e tu querendo. Não faça isso, não. Enche o teu coração de amor, enche o teu coração de paz. Não permita, porque quando a gente deixa o coração ficar cheio, carrancudo, sabe o que acontece? A gente perde as nossas bênçãos. Nós não podemos perder a bênção depois de tanto sacrifício. Não, não perca não. Amém? Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado deste celular, Pai. Quero te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida, pelas bênçãos que o Senhor ainda vai derramar, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, pelas portas abertas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, meu Deus, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, venha ser livre, Pai. Venha ser livre de toda tribulação, toda maldição hereditária que estava na vida dela, que vinha de geração por geração, Pai, seja quebrada, seja anulada, seja desfeita, seja cancelada. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço também, meu Deus, que o Senhor repreende todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor da vida dessa pessoa. Pai, repreende também, Senhor, o espírito do medo, o espírito do fracasso, o espírito da derrota, o espírito do câncer, o espírito da depressão, o espírito da violência. No nome do Senhor Jesus, repreende, Pai, todo o mal, o espírito da loucura. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, vai saindo da vida deste homem, da vida desta mulher, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, toda oração contrária, toda praga, todo pensamento mal lançado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, contra a nossa finança, seja lançado por terra. No nome do Senhor Jesus, Pai, toca do alto da cabeça à planta dos pés, para tirar todo o cansaço físico e mental. Essa pessoa que sente dor no corpo, dói tudo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, enfermidade. Sai do corpo dela agora. No nome do Senhor Jesus, visita, Pai, cada osso, Senhor. Cada gota de sangue, visita, Senhor, no nome do Senhor Jesus, e liberta o teu povo, tira toda a carga, todo peso, todo cansaço, no nome do Senhor Jesus, vai saindo agora, no nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, esse espírito do tranca-rua, Pai, que estava trancando as portas para essa pessoa, que estava cancelando todos os projetos desse homem, desta mulher, vai saindo, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo espírito da prostituição, espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulamo, Zé Pilino, vai batendo em retirada toda a obra do inferno, lançada contra a nossa casa, contra o nosso projeto, no nome do Senhor Jesus, vai saindo toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, toda a muralha seja lançada por terra. Pai, envia essa legião de anjos no nosso local de trabalho para remover esse espírito da inveja, esse espírito da fofoca. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada Satanás e seus demônios. Vai saindo agora, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Pai, em cada canto desta casa, para tocar, para remover toda a seta maligna que foi lançada contra essa casa, contra esta família, esse espírito de briga. No nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada, vai saindo agora. No nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia, Senhor, teus
esses anjos, anjos poderosos, anjos com espada de fogo, nos hospitais de todos os hospitais, nas clínicas, Senhor, para tocar em cada paciente, para curar, Senhor, de toda e qualquer enfermidade, Senhor. Tem paciente que está ali amarrado na cama porque está cheio de demônio. No nome do Senhor Jesus, vai saindo da vida dele, Satanás, da vida dela. Essa obra de feitiçaria que foi feita seja desmanchada agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo agora. Toda obra de feitiçaria seja desfeita agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E vi essa legião de anjos, Senhor, nos manicômios, Senhor, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, nas autoestradas, nas avenidas, nas encruzilhadas, nas mata-virgens, nas cachoeiras, onde tiver um mal, que seja desfeita agora toda obra do inferno, toda obra de encantamento, toda obra opressora, no nome do Senhor Jesus, caia por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abre a janela dos céus sobre a nossa vida e derrama bênção sem medida sobre a nossa vida, sobre tudo que leva o nosso nome, Pai. No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.